para completar, São Paulo há uma assinatura de anunciar a renovação de Caleri, últimas de mercado, bastidores, finanças e a mais recente pesquisa sobre as maiores torcidas do Brasil. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Micael Leandro, a notícia triste do fim de semana. Jogador da base do São Paulo de apenas 15 anos faleceu após um ataque a tiros em Maceió. O garoto participava de uma competição no Pontal da Barra e ele havia sido contratado pelo São Paulo na temporada passada. Por falar em catástrofe no São Paulo, contar que nesse final de semana o atacante Luca foi parar no hospital. Ele sofreu uma fratura na mandíbula após acidente com o carro, mas ao contrário do Micael, passa bem e estará recuperado muito em breve. E Caleri está bem perto de renovar seu contrato com o São Paulo. Falta apenas a assinatura do novo acordo. A diretoria do Tricolor chegou a um acerto com os representantes do argentino nas últimas horas. O novo contrato será estendido por 2 temporadas, prorrogáveis por uma terceira. Isso porque, se o Caleri disputar pelo menos 60% dos jogos nesse segundo ano de contrato, o vínculo é estendido por mais um ano. Atacante de 32 anos de idade que está na sua 6ª temporada da segunda passagem pelo São Paulo. 256 jogos no total pelo Tricolor, 91 gols marcados e 2 títulos da Copa do Brasil de 23 e da Supercopa do Brasil de 24. Caleri que chegou a ser sondado pelo Flamengo e teve propostas oficiais de Boca Juniors e River Plate. Como o contrato do Caleri se encerrava em dezembro, existia uma grande chance de o Caleri já assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube do Brasil ou do exterior em 2027. Mas o Caleri deixou clara a sua permanência, sua preferência pela permanência, e isso acabou acontecendo depois que o Caleri reduziu sua pedida e o São Paulo aumentou a oferta. A torcida do Tricolor chegou a ficar ofendida com a pedida e as exigências do Caleri, que queria 1.800.000 por mês de salário, 9 milhões de reais de luvas e o pagamento dos 7 milhões de reais da dívida de forma emergencial, em no máximo um ano. No fim das contas, São Paulo não chegou a esse 1.800.000 de salário, embora tenha se aproximado. As luvas serão bem menores em relação à dívida parcelada ao longo dos 2 anos de contrato. O Caleri também exigia bônus por títulos e classificações. Os bônus vão ser pagos numa condição bem inferior à pedida pelo argentino. E o Datafolha divulgou a mais recente pesquisa sobre as maiores torcidas do futebol brasileiro, com algumas novidades importantes. O Flamengo segue disparado na primeira colocação, 22% dos torcedores. Corinthians é o segundo com 14%, mas tem mais torcida do que Palmeiras e São Paulo juntos. Isso porque o Palmeiras é o terceiro com 7%, São Paulo aparece em quarto com 6%. Quinta colocação com novidade, o Cruzeiro ultrapassou o Vasco e assumiu o 5º posto. Ele está bem à frente do Galo, que é só o 8º. Embora a diferença percentual seja pequena, Cruzeiro com 3% dos torcedores, o Atlético com 2%. O Vasco é o 6º colocado com 3%. O Grêmio é o 7º, o Internacional é o 9º. O Grêmio com 3%, o Internacional com 2%. Santos e Fluminense também tem 2% da torcida. Bahia, Botafogo, Vitória, Atlético Paranaense, Sport e Remo aparecem com 1% cada. Tô tirando dessa lista a seleção brasileira, que foi colocada como 8ª colocada. Não acho que a seleção brasileira pode ser incluída como um time na concorrência com os demais. Importante registrar que essa pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre 22 e 23 de julho, em 139 municípios. A margem de erro é de 2% para mais, 2% para menos. A pergunta que eu deixo para você: você acredita em pesquisas de torcida? Acha elas confiáveis? E sobre os números que eu passei, o que te parece mais real e mais maluco? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua percepção, beleza? Júlio César, o que você acha da disputa do Rogério Caboclo e do Arrim Assis? Cara, péssimo para o São Paulo. O Arrim Assis já se mostrou, na minha opinião, incapaz de comandar alguém como o São Paulo, um clube como o São Paulo. Tem a mínima capacidade, condução e condição, tá? Ele acabou herdando o São Paulo por conta de todos os problemas do Júlio Casares, mas para mim é um presidente absolutamente fracassado. Rogério Caboclo teve enormes problemas na CBF. E eu até escutava boas referências em relação à forma como ele tomava as decisões. Era um cara elogiado na CBF. E por gente que esteve trabalhando com ele. Mas foram algumas situações em que ele se colocou que causaram a sua expulsão, que eu acho que não combinam com o São Paulo. Tá bom? E aí, só para ler o que eu recebi de uma fonte hoje do São Paulo, quer ver? Deixa eu até buscar aqui. A pessoa estava me contando o seguinte,
A oposição quer lançar o Caboclo o mais cedo possível. Estão se ajustando com o grupo Legião do Belmonte para que o Vinícius Medeiros seja o vice. Tá? Então, Rogério Caboclo de candidato à presidência e o Vinícius Medeiros como vice. Mas o Belmonte continua falando com o Maciço como conselheiro político. Então tem essa incompatibilidade. Tá? Eu confesso que eu tinha certeza que o Vinícius Pinotti seria o candidato da oposição, né? Não sei por que o Pinotti acabou abrindo mão dessa condição. O Fagner H1, Casares expulso. O Casares renunciou ao seu status de conselheiro e, por consequência, se desligou do quadro de sócio. Mas tem um artigo no Estatuto do São Paulo que deixa bem claro que ninguém pode pedir para sair antes de ser punido. Se está correndo o risco de ser punido, você não pode sair para evitar a punição. Então, o São Paulo continuou o julgamento do Casares. A audiência aconteceu nessa quinta-feira, lá na Comissão de Ética, e agora, no segundo semestre, os membros do Conselho Deliberativo vão ser chamados para votar se o Casares é ou não expulso, ao que tudo indica que ele será expulso, tá bom? Combinado? O Carlos Lima. O Lucas afundando o São Paulo e o Neymar afundando o Santos. E o Depay afundando o Corinthians, misericórdia. Deixa eu trazer uma novidade sobre o Lucas Moura. Conversei essa semana com o Júnior Pedroso, que é o representante do Lucas, e perguntei como é que está a recuperação. Vale a lembrança de que em maio, um jogo contra o Bahia, o Lucas acabou sofrendo uma ruptura do tendão de Aquiles. O cara vinha mais de um ano sofrendo com dores no joelho, quando parecia que ele tinha conseguido se estabilizar, veio o problema no tendão de Aquiles, houve a necessidade de cirurgia, recuperação prevista para 2027. Ele terminaria esse processo de recuperação em dezembro. Mas, segundo o Júnior Pedroso, a coisa tem funcionado extremamente bem e há uma esperança de que no fim do mês de setembro, início do mês de outubro, ele esteja à disposição para iniciar trabalhos e treinos, tá bom? O Severino Costa Nicola, a diretoria não resolveu nada do transfer ban. Não resolveu. São Paulo, o Maciço havia prometido que no domingo passado quitaria essa pendência. Eu tenho contado para vocês que não há dinheiro. A estratégia do São Paulo hoje é tentar antecipar a receita, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do São Paulo, notícias atualizadas do Tricolor Paulista. O que você achou? Deixa no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente for postar por aqui. E também sentar o dedo no like. Não esqueça de compartilhar com o pessoal e dar uma olhada também no nosso YouTube Shopping. Lá tem diversos produtos do Tricolor Paulista que você vai adorar para se presentear alguém que você ama, que você gosta, enfim, e ainda vai ajudar o nosso canal. É seguro, vai te direcionar diretamente para o aplicativo do Mercado Livre ou da Shopee. Valeu, até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau.